Olá, crianças! Vamos lá para a aula de História? Hoje a gente vai estudar a semana 3, que vai da página 60 a 62, certo? Primeiro a gente vai preencher o nosso cabeçalho. Ibiraci, hoje é 30 de abril. Amanhã é dia do trabalho, né? 1º de maio. Hoje é sexta-feira. Aqui está o nome da professora, a turma, o turno. E aqui vocês vão pôr o nome de vocês e a data que nasceu, tá? Nosso pássaro preto. Nosso pássaro claro. A nossa unidade temática é idêntica da semana passada, né? A gente vai lidar aí com o conteúdo de transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos. O que transformou ao longo dos anos, o que permaneceu, né? Eu tenho certeza que se você conversar com a mamãe, ela vai contar alguma coisa que mudou da época que ela era criança, né? O que permaneceu? Que a gente continua comendo, né? De 3 em 3 horas. Então, assim, é bem interessante a gente pensar sobre isso. Quando a mamãe era pequena, não tinha celular igual tem hoje. Então, as crianças não podiam ver filminhos, não tinha internet, seria impossível a gente estar estudando à distância, tá? E aqui, o nosso objeto de conhecimento é a ação das pessoas, grupos sociais e comunidades no tempo e no espaço. Vamos trabalhar a ideia de nômade, agricultura, escrita, navegações, indústrias, entre outros. Nossa habilidade é a número 1, de História do 4º ano. A gente vai reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no tempo e no espaço, com base na identificação de mudanças e permanências ao longo do tempo. Permanecer é continuar, né? Mudar é ficar diferente, certo? Então, é importante a gente refletir sobre isso mais de uma vez, né? Nossos conteúdos relacionados. Ação humana no tempo e no espaço. Então, a gente vai ver a questão que a gente tem espaço que é moradia, espaço que é trabalho. A gente tem a ideia dos movimentos migratórios, avanço tecnológico, entre outros, né? Lá, muito tempo atrás, não tinha televisão, né? Ou se tinha, era muito difícil, era muito caro o acesso. Depois ele fala mudanças e permanências que essa ação pode gerar. As ações, suas transformações na história das humanas em espaços e tempos diferentes e sociedades. Então, a gente sabe que cada sociedade tem alguns costumes, alguns hábitos, né? O que a gente vê como diferenças culturais, certo? A gente vai estudar o que é agricultura hoje, olha. A agricultura é a arte de cultivar a terra. É um conjunto de técnicas para o cultivo da terra. Ou vocês respondem isso ou isso, né? Aqui a gente tem olha que legal, a pessoa que fez tem muita habilidade para desenho, né? Ficou bem fofo essa palavra colorida e desenhada, né? A história, a agricultura ela surgiu há mais de 10 mil anos. Vocês imaginam o que são 10 mil anos, hein? É muita coisa, né? E marcou o início do sedentarismo humano. Então, há 10 mil anos atrás, começa o ser humano a fixar residência, né? A fazer casas de barro. Depois a gente teve aqui os primeiros surgimentos, né? Surgem os primeiros aglomerados humanos. Hoje em dia estamos proibidos de aglomerar, né? Nem a escola está aberta para a gente estar juntos.
né, devido à pandemia do corona. E aí, nessa época, começou as pessoas a aglomerarem. Então, eles viviam espalhados pelo mundo, né? Não tinha aglomeração. E aí, ó, a agricultura, ela permitiu a produção excedente de alimentos, né? Antes era a caça, a pesca, a coleta de frutos, era só para comer a tempo e a hora. E aí, quando fixou uma residência, começou a plantar, então aí permitiu estoque de alimentos, né? Por exemplo, aí temos a Cocapec, que ela estoca café, não é? E aí, naquela época, antes desses 10 mil anos atrás, o ser humano não tinha essa desenvoltura, esse conhecimento da importância de ter alimento em estoque, né? E aí, na medida em que tem alimento em estoque, aí a sociedade se desenvolve mais. Aí depois veio a modernização, ó. Surge máquinas e novas técnicas, a substituição da tração animal, né, por máquinas, ocorre o processo de irrigação, passa a haver o controle de pragas, correção do solo, né? Se o solo está pobre, o solo não está desenvolvendo a cultura direito, então vamos colocar adubo, vamos colocar fertilizante para ele desenvolver a produção, não é? E temos aqui, ó, a agricultura intensiva, alta produtividade, realizadas em latifúndios. Latifúndios são grandes propriedades de terra, né? Rotação de culturas, ó, uma vez você planta milho, a outra vez você planta soja. Uso de fertilizantes, né, para aumentar a produção do solo. Mão de obra qualificada, você tem que estudar, você tem que conhecer as técnicas de correção de solo, você precisa conhecer a técnica de rotação de culturas, né? Não é à toa que agora a gente já tem esse assunto estudando as micorrizas, temos o assunto lá que a gente estudou outro dia, sobre desmatamento, né? Enfim, a gente precisa de uma consciência desde pequeno, porque quando vocês forem adultos, vocês precisam compreender minimamente essa questão de como cuidar do meio ambiente, né? Muitos de nossos alunos são filhos de pessoas que cuidam do campo, né? Que plantam café, que plantam milho, que tiram leite. E aí o que acontece? Esses alunos, eles precisam ter esse conhecimento mínimo, né, para poder cuidar bem desse solo, né, na vida adulta deles, porque a vida adulta, ela chega muito rápido, sabe? Eu fico admirada como a vida adulta chega rápido, né? Igual a minha filha, outro dia ela tava bebê, agora vai fazer 8 anos, né? E você vê como ela tá grandona, não é? A mesma coisa vocês aí no 4º ano. Já estão quase pré-adolescentes, tá certo? Ó, então tá. E aí, ó, hoje temos produção para exportação, né? A produção é tão grande que sobra para exportar para outros países que de repente não cuidam não tem esse produto lá, tá? Então, a gente tem a agricultura intensiva e a agricultura extensiva. Ó, na agricultura extensiva, a gente tem uma baixa produtividade, ela é realizada em minifúndios, são pequenas propriedades, o solo sem descanso, né? Não descansa o solo, às vezes a pessoa não tem conhecimento da importância de descansar um solo, né? Deixar ele ali um tempo sem usar para melhorar, para ele fortalecer, né, a plantação fortalecer, usa técnicas rudimentares, a mão de obra é não qualificada e a produção é para a subsistência das pessoas ali, né, o que a gente chama de agricultura familiar. Não foi apenas a agricultura
agricultura e o pastoreio que os seres humanos dominaram durante as primeiras grandes migrações. Antes disso, eles desenvolveram conhecimentos muito úteis como o uso do fogo, a fabricação de instrumentos e armas, a confecção de roupas e objetos de cerâmica, entre muitas outras coisas. A agricultura possibilitou o desenvolvimento de grandes cidades ao longo do tempo. Isso foi acontecendo durante milhares de anos e por volta de 3000 a.C. já existiam grandes povos na África, na Ásia, na América e na Europa. Com isso, os seres humanos começaram a modificar a natureza, derrubando florestas, mudando os cursos dos rios. Pensa que tarefa difícil mudar curso de rio, né? Pois o ser humano inventou que isso dá certo. Criando grandes plantações e controlando melhor a produção de alimentos. Foi assim que a população de seres humanos começou a crescer e a ocupar regiões cada vez maiores do planeta. Hoje, a prática da agricultura provoca muitas mudanças no meio ambiente. Por exemplo, o desaparecimento de tipos de vegetação em decorrência da derrubada de florestas e desmatamento, a diminuição da quantidade de água dos rios pelo uso exagerado da água para irrigação das plantações, a poluição dos solos e das águas causada pelo uso de inseticidas e pesticidas na agricultura. Olha só, isso aqui é muito grave, né? Essa questão de inseticida e pesticida. Toda palavrinha com o prefixo cida quer dizer morte, né? Então, o que acontece? Aqui a gente tem, inseticidas, né? Então, é a morte dos insetos, né? Então, a gente tem hoje produtos no mercado, é o que eles chamam de veneno, né? Para as lavouras, que elas matam os insetos, né? Então, aí pode ser tanto inseto que faz mal para a lavoura, mas acaba gerando um transtorno para nós seres humanos, porque a hora que a chuva vem, ela tende a lavar esse contaminante lá para o rio. E aí os córregos, os rios, é de onde a Copasa capta água para a gente tomar, né? Então, assim, gera toda uma problemática ambiental, não é? E lembra que a Damares explicou que, quando vocês verificam a qualidade da água, é como se estivesse verificando a qualidade do meio ambiente, a saúde do meio ambiente, né? Quando a gente tira sangue, que a gente vai lá no laboratório e tira sangue, então, através do nosso sangue, verifica se a gente está saudável, se a gente está alimentando direito ou não, não é? E aí, o que acontece? Quando a gente tira a água lá do córrego, do rio, e faz o exame para verificar se tem inseticida, pesticida, o que vai acontecer? A gente vai estar verificando se o nosso meio ambiente está saudável ou não, né? Ontem mesmo lá na escola, eu estava conversando com alguém, eles falaram assim, porque quando eu tô com dor, eu tomo 2 medicamentos de uma vez, 2 comprimidos de uma vez. Eu fiquei pensando assim, poxa vida, mas como assim? Vamos tentar com um primeiro, né? Às vezes vai melhorar. Por que eu vou lançar uma dose elevada no meu organismo de uma medicação na tentativa de falar assim, não, a dor tá muito forte, vai precisar de 2, fazer um pré-julgamento, né? Não, a gente tem que ser moderados nessas questões, não é, de saúde. Porque pensa para vocês verem, é a mesma coisa desses inseticidas e pesticidas. Por exemplo, foram feitas pesquisas, definiu-se que 100 ml para cada 5 litros de água é suficiente para matar o inseto que está prejudicando a lavoura do café, não é?
Aí o que acontece? Aí o produtor vai lá e coloca 200 ml. Não pode, gente, é proibido, pois a orientação dada é que é 100 ml por 5 litros de água, né? Então, assim, isso se chama consciência ambiental. Uma pessoa que vai lá, né, um agricultor que vai lá e coloca 200 ml em vez de 100 ml do pesticida, do inseticida na lavoura, ele está sendo antiético, ele está sendo desrespeitoso para com o meio ambiente, tá? Então, assim, a gente não pode achar que, não, porque tem muita praga, eu preciso de jogar em dobro, né? Quando a embalagem está indicando aquela quantidade, ela precisa ser seguida, né? Igual agora, ó. Qual é o assunto que é sugerido para a Damares dar para vocês? É falar sobre essa questão de solo, né? É falar sobre essa quantidade, sobre essa questão de água, né? Sobre o desaparecimento de tipos de vegetação. Aí, o que faz sentido eu chegar aqui e falar assim, vamos ver de que material esse óculos foi feito? Não faz sentido, né? Não é lógico, não é racional, né? Então, assim, a gente precisa saber que há tempo e a hora para cada coisa, tá certo? Então, assim, eu fiquei bem, assim, assustada com as meninas lá conversando e falando, não, eu já tomei logo 2 medicamentos de uma vez, 2 comprimidos, né? Então, assim, não, gente, vamos experimentar com um, por que um não possa ser suficiente, né? Então, seguindo, ó. Sobre o texto, responda: você acha que todas as mudanças são positivas para a natureza? O que vocês chegaram à conclusão? Não, né? Porque muito desse uso, né, por exemplo, exagerado da água, ó, diminui a quantidade de água dos rios. Imagina se eu for diminuindo tanta quantidade de água dos rios, e aí os peixes precisam de água para viver, né? Então vai interferir na vida dos peixes. Essa questão aqui, ó, da poluição do solo e da água causada pelos inseticidas e pesticidas, a Damares, em hipótese nenhuma, espera que o município de Ibiraci receba água de outro município contaminada com inseticida e pesticida. A Damares não quer isso, né? Eu tenho certeza que as crianças também não querem, não é? Porque imagina, você vai querer ficar tomando água contaminada com inseticida e pesticida? De jeito nenhum, né? Vai fazer mal para a nossa saúde, né? Da mesma forma que esses venenos matam os insetos e matam as pestes, né? Que é pesticidas, o que acontece? Para o nosso organismo, nós somos seres vivos, não vai fazer bem, né? Até eles comentam que uma das causas de câncer também é essa contaminação por inseticidas e pesticidas, né? Tanto é que tem toda essa questão hoje do controle biológico de pragas, temos a questão aí de comer produtos orgânicos, né? Usar apenas adubo orgânico, tá? Então, assim, ó, essas questões de ambiente, de zelar pela essa casa grande, né? A casa grande maior que as nossas casas pequenas estão inseridas, é muito necessário, certo? Aqui ele fala o seguinte, crianças, vamos lá. É uma questão, né? Ele fala assim, ó. Marque V para as questões verdadeiras e F para as questões falsas. O desenvolvimento da agricultura acelerou o processo de sedentarização dos seres humanos? Verdade. Apesar da prática da agricultura, muitos grupos humanos continuaram a se deslocar pelos territórios, vivendo da caça e da pesca? Eu não diria muitos, né? Foram
poucos grupos humanos que continuaram a se deslocar pelos territórios vivendo da caça e da pesca. Como não existiam técnicas para cultivar a terra, os grupos humanos deixaram de plantar, abandonando as terras férteis? Essa eu não vou falar a resposta não, mas eu acredito que vocês já saibam responder, né? Então, ó, como não existiam técnicas para cultivar a terra, os grupos humanos deixaram de plantar, abandonando terras férteis? Quem será que vai abandonar terras férteis, hein? Terras boas que dão bons frutos, Ó, o desenvolvimento da agricultura fez com que os grupos humanos aprimorassem as ferramentas de trabalho. O que vocês acham? Depois vocês me contam, tá? Olha só, a gente tem um caça-palavras. Olha só, aqui temos a palavra nômade, sedentário, agricultura, escrita, indústrias e navegações, né? A gente tem nômade, é o povo que sempre muda, sedentário é que tem moradia fixa. Sabe quando aquela expressão assim, fulano tá muito sedentário, né? Não faz nenhuma atividade física. Então, é aquela coisa de estar parado demais, né? A Damares anda um pouco sedentária, sabe? Tá precisando fazer uma atividade física, né? Essa pandemia deixou eu mais sedentária, né? Olha só, a agricultura, a gente já falou bastante sobre ela, a escrita também, as indústrias também e navegações, né? Então, aí vocês vão localizar as palavrinhas, viu, crianças, nesse nosso caça-palavras. Aqui tem outra parte dele, ó. Mas é isso, né? Fim da apresentação. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, crianças!